Ei barbeiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar o vídeo, eu queria te convidar a seguir o canal, deixar o seu like, que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo, desse tutorial. Então, antes de tudo, deixa seu like, compartilha esse vídeo, tá bom? Para que ele alcance, para que o canal cresça, eu traga mais vídeos para você. Então, deixa seu like, tá bom? Se inscreve e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Então, solta a vinheta, editor. Cara, eu sempre quis falar isso. Ó, então, solta a vinheta, tamo junto. E é isso, galera, seja muito bem-vindo aí a esse vídeo. Esse tutorial vai ser um tutorial meio incompleto, galera. Realmente vai ser incompleto. Vocês estão vendo aí o estado desse cabelão, tá um cabelo bem grande. Esse cliente decidiu baixar bem esse cabelo. Logo em seguida vocês vão ver como que foi o resultado. Ficou um resultado muito top, muito bacana. E galera, esse vídeo ele ficou meio que cortado porque na hora da gravação deu um erro lá na hora da gravação e eu perdi a metade do meio pro fim lá do vídeo. Então vai ficar um vídeo meio incompleto, mas o que eu puder passar de conteúdo desse vídeo eu vou passar, tá? Então, para começar um cabelo tão grande assim, o primeiro passo é você fazer uma divisão de ferradura, que é você pegar ali da quina do cabelo, da testa do seu cliente, e fazer esse cocôzinho e separar a parte das lateral do topo, tá? Esse é o primeiro passo para você não errar no corte, você não tirar o topo, porque se você tira o topo é o que vai estragar todo o resto. Mas se você tira a lateral, quando você solta o topo, já dá para fazer alguma coisa. E o primeiro passo então é você fazer essa divisão. Em seguida eu venho com o pente número 2 de cima para baixo. Que nesse vídeo eu vou fazer um tutorialzinho de um taper fade, que é um cortezinho como se fosse um americano. É praticamente um americano. Então eu não quero tirar muito esse excesso na lateral, eu quero apenas diminuir bastante esse volumão de cabelo. E vocês veem que já fica um volume bem pequeno, já um volume bom pra gente estar trabalhando. E eu venho com o pente 2 ali, eu venho pegando ali de baixo para cima agora, mas eu não entro muito, eu pego só um pouco, que eu tenho que deixar meio que um pouco de cabelo aí nessa lateral. Então eu pego ali só um pouco de volume de cabelo, tá? E eu venho fazendo isso por todo o cabelo dele até eu diminuir bem. Depois eu faço todo o processo do outro lado igual vocês estão vendo aí. Então não tem muito segredo. Você pega de cima para baixo, depois de baixo para cima. Em seguida eu venho com o pente 4 e eu pego ele todinho de baixo para cima e depois eu venho só aparando um pouco essa quina aí, tá? Como eu falei pra vocês, o vídeo ficou meio cortado, então vai ter algumas partes que eu não vou conseguir mostrar. Em seguida, para começar o nosso taper fade, eu venho com o zero com a alavanca baixa, ou seja, o zero baixa, com a alavanca toda fechada que chama. E eu venho fazendo ali meio que uma circunferência, mas não tão arredondado, meio reto. Porque esse corte não tem muito segredo. Tem uns que gostam com um pouco mais da circunferência, mas tem outros que já são mais retos, então vai muito do que você gosta de fazer, do que o seu cliente quer fazer. Esse eu optei por ser mais reto. E em seguida eu venho com a zero alta, mais ou menos meio dedo acima da marcação anterior. E eu venho fazendo isso somente nessa regiãozinha aí que vocês estão vendo, tá? E depois eu boto a zero na metade, zero na baixa de novo. E eu venho só tirando essa marcaçãozinha bem leve que ficou. O cabelo dele é um cabelo mais claro, então ele não fica muita marcação. E eu venho passando a zero até tirar toda a marcação. Depois de tirar toda a marcação da zero, eu venho com o meu pente 1 na alta. Mais ou menos meio dedo acima da marcação anterior. E eu venho fazendo isso por toda essa região, meio que pegando ali um pouco da orelha até a base ali do cabelo. Depois que você faz a marcação com a zero, é só você seguir o restante que ele meio que o cabelo já vai se alinhando sozinho.
Aí você não precisa se preocupar mais em subir tal lugar, em subir, tirar mais aqui. É só você fazer a marcação da zero bem feitinha e seguir todo o resto, que depois você não se perde. Em seguida eu venho com um pente meio na metade, só tirando essa marcação que ficou entre a 1 e a 0 alta, tá? Eu venho com um movimentozinho bem leve, bem suave, movimento em C, tá bom? Eu peço desculpa mais uma vez por eu não estar com uma gravação tão mais nítida para vocês, por causa que nesse dia eu tava gravando com o celular mesmo. Mas mesmo assim dá para você tirar muito conteúdo top aqui. E eu venho aí passando o pente meio por toda essa regiãozinha até eu conseguir fazer um disfarce e uma conexão boa nessa região, tá? Em seguida a gente vem com o pente 1,5, tá, galera? A gente já vem com o pente 1,5 mais ou menos um dedo acima da marcação anterior. Com o pente 1,5 a gente pode subir até um pouco mais, porque já não corre o risco de ficar muito claro, porque ele já é um pente bem mais alto, então a gente pode aplicar um pouco mais de espessura, né, nessa área, tá? Então a gente vem com mais ou menos a medida de um dedo acima da marcação anterior, que foi do pente 1, e a gente vem fazendo o movimento em C somente nessa região aí, tá? Seguindo o mesmo padrão anterior, o mesmo padrão que a gente começou com a 0. Esse é o segredo, é você fazer com a 0 e em seguida você vem subindo cada pente em suas medidas, que no final vai dar certo. Em seguida eu venho com o pente 1 novamente, 1 na alta, só tirando ali alguma sujeirinha, algum pontozinho que ficou. E a gente vem fazendo esse taper aí muito bacana, ficou show de bola, vocês vão ver no final. Em seguida eu venho com o pente 2, só terminando de conectar aí essa lateral com a parte da aresta, tá bom? Essa conexãozinha aí fica muito legal, então você vem fazendo ela com pente 2 na alta, depois você bota na baixa e a gente vem fazendo aí essa conexão. Em seguida a gente já vem para a parte de trás, e a parte de trás novamente a gente começa com a 0, você tenta ver qual que é a largura do crânio dele. Por exemplo, se aquele ossinho do crânio for muito embaixo, você tem que fazer o corte bem mais baixo. Agora se ele for lá em cima, aí você já pode optar por subir mais um pouco. Nesse caso, como a cabeça do cliente ele é uma cabeça mais achatada, você vê que eu não tiro muito atrás, eu tiro somente o excesso ali do pezinho e eu venho deixando bem mais espaço para mim trabalhar, tá? Porque se eu subo muito com a 0 aí, quando eu for disfarçar com os outros pentes, pode ficar muito pouco espaço e pode ficar meio estranho. Então eu venho com a 0 aí, boto ela também virada ao contrário para tirar bem mais pelo, porque depois a gente vem com a maquininha de acabamento, tá? Vem só tirando esse resto que sobrou aí e a conexão ela já vai surgir imediato sem muito esforço. Então eu uso a 0 assim ao contrário para cortar bem mais o cabelo, tá? Em seguida eu venho novamente com a 0 alta, mais ou menos um dedo de espessura, meio dedo. Aí atrás, como o cabelo ele é mais denso, eu posso usar até eu posso usar um dedo. Agora em áreas que o cabelo é mais claro, aí dependendo do cabelo você pode estar usando a metade de um dedo, tá bom? Aí eu optei por um dedo porque o cabelo geralmente ele é mais denso atrás. Então eu venho com a 0 aí, vocês veem que eu pego ela em várias posições, venho com ela meio virada, porque você tem que pegar de acordo com o crescimento do cabelo, tá? E nessa parte lateral, geralmente, em alguns cabelos, o cabelo cresce para o lado, então você tem meio que adaptar a sua posição para você cortar bem esse cabelo, tá? Para não ficar uma parte maior e outra menor. Em seguida eu venho também com a máquina na metade, com a lâmina na metade, e eu venho fazendo essa conexãozinha aí entre a 0 baixa e a 0 alta. Você vê que eu já diminuo mais o movimento, venho somente em cima da linha
Eu venho com a mão bem leve, você vê que já vai ficando bem disfarçado, bem conectado. E eu venho fazendo isso por toda a área do cabelo dele, tá? Você vê normalmente que eu viro a máquina em algumas posições diferentes, porque é a posição do crescimento do cabelo dele, tá? Então muito importante você tá seguindo essa linha de crescimento do cabelo dele, tá? Pegando contra o fio do cabelo, porque se você só faz um movimento, às vezes fica um cabelo mais grande, outro menor e no final fica um corte meio sujo. Então você vem fazendo isso. Em seguida eu venho com o pente 1 na alta novamente. É sempre esse padrão que eu gosto de usar. Eu venho com a 1 na alta, mais ou menos um dedo de espessura também. Mais ou menos um dedo de espessura, e eu venho fazendo isso por toda essa área aí atrás, tá bom? Movimentozinho em C. Eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo. Em seguida eu boto também na metade, eu boto ele na baixa e eu venho fazendo essa conexão, tá? Você vem usando essas baixas, você vem usando a alta, você vem usando ela toda, você vem usando ela na metade e você vê que já vai ficando um disfarce. E nesse caso aqui eu não precisaria nem usar mais o pente meio. Eu não precisaria mais usar o pente meio, porque você vê, eu sei que tá meio escuro aí nesse dia, a filmagem não tava tão legal, mas você vê que já vai ficando um degradê bem bacana e eu nem precisaria usar o meio. Eu uso ele somente mesmo para dar ali um resultadozinho final ali mais bacana, mas se eu já quisesse ir para a próxima fase eu já iria, porque eu não precisaria usar, porque o cabelo dele é um cabelo mais claro, um cabelo mais fino e ele já fica legal assim com o pente 1 somente. Mas eu venho ali com o pente meio, tirando alguma coisinha ali e tal, e em seguida a gente vem novamente de novo, mesmo passo a passo. A gente vem com o pente 2, a gente vem com o pente 2 mais ou menos aí um dedo de espessura do pente anterior. E nesse caso eu vim mais com o pente 2, por quê? Porque aí já estava ficando pouco espaço para mim trabalhar, ou seja, se eu venho diretamente com o pente 1,5, pode ser que eu tirasse demais, mas aí eu venho com o pente 2. E essa é a parte, galera, que eu não consegui gravar a parte de trás ali, onde eu faço a conexão da 2 com o pente 1,5, mas em seguida eu iria usar o pente 1,5 para tirar aquela marcação grosseira que vocês viram, tá? E eu peço desculpa mais uma vez por não ter gravado, realmente deu um erro na câmera na hora e eu não consegui gravar. Mas eu iria com o pente 1,5 e iria tirar aquela marcação, que depois vocês vão ver que ficou um corte muito top, muito bacana. Em seguida eu venho com a maquininha de acabamento aí desenhando o pezinho, tá? Depois de já ter terminado toda a conexão atrás, eu venho com a maquininha e já depois eu corto em cima, que eu também não consegui mostrar, mas tá aí o resultado, tá, galera? Eu sei que foi um vídeo mais rápido, foi um tutorial menos explicativo, mas olha esse resultado, ficou muito bom, galera, ficou muito bom mesmo. Eu reduzi bastante o tamanho dele e ele ficou muito top esse corte, com um corte estiloso, bem social, bem taperzinho, muito bacana. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva e até a próxima, falou!